Até porque Foi solitário. nós estamos plantando para que elas possam colher isso, né? Claro. Olha, veio uma plantação de mulheres que foram se solidificando. E nós sabemos a dificuldade, meninas, que é o dia a dia da mulher. Claro. Né? Outro dia eu falando com uma de vocês, eu não sei se foi a Paulinha, e secando o cabelo no telefone com o AirPod, não é? E eu tô com eu chamo de bebê, mas a Milena já está com 3 anos, a minha filha, e aí põe no mudo, né? Do tipo, pega a mochila! Claro! Né? Por quê? Porque a gente tem essa função dentro de casa também, e essa super responsabilidade. E a gente leva para o mercado de trabalho um nuance diferente, um olhar peculiar sobre as coisas, né? E a gente está vendo isso crescendo a cada dia. A mulher tendo esse espaço e o respeito dos homens, o que é mais legal. O homem está entrando nessa conversa. Isso é muito legal. Tem que entrar, né? É fundamental que seja uma conversa coletiva, né? Porque começou-se muito, né, em grupos isolados e tudo mais, de mulheres, de repente a gente percebe que na verdade não é esse o caminho. Mas o que a gente estava falando, você perguntou até se as mulheres deveriam estar representadas em toda a hierarquia de uma empresa. Uma mulher com uma condição financeira que lhe dê independência de tomadas de decisões é uma mulher transformada, é uma mulher empoderada, é uma mulher que decide pela vida dela, é uma mulher que faz um bem para a sociedade. Muito. Né? Então eu acho que tem essa outra camada que vem junto. Não é só ela ter ali um emprego ou, né, compor uma parte da renda familiar. Ela vem com muitas outras camadas. Muito. Nas nossas visitas às montadoras de carros, à indústria mesmo, no próprio Mercado Livre que vocês fazem constantemente os eventos de vocês, um beijo para Maiara também. E um beijo para Maiara, gente. Vamos mandar beijo junto para todo mundo. Vamos mandar beijo para todas as meninas. Esses eventos, eles têm um impacto muito solidificado, né? E vocês já abriram, inclusive, para homens estarem conosco. E os meninos que estão ali conosco, vamos chamá-los de meninos, eles colaboram muito com essa operação. E nas visitas, a gente também já passou a enxergar muitas mulheres na linha de produção, nos escritórios, as meninas jovens. Então, elas também vêm de um histórico onde as mães já trabalham. Sim. Né? Eu não sei, as mães de você, a sua querida mãe... Trabalhou, ralou pra caramba. Né? Então, dá um exemplo para nós e nós estamos continuando com esse exemplo e ramificando todo esse processo. Nós temos amigas que trabalham, porém, em ramos diferentes da indústria e do mundo corporativo e dos negócios, o que é maravilhoso, mas tendo esse espaço muito legal, né? Mas ainda assim a gente carrega funções, igual você falou, né, Sil? Muito. Porque você tem a maternidade, o que você não tem a maternidade, você tem os estudos, a mulher ela precisa... E a gente tem esse dado que a mulher se qualifica mais do que os homens, né, no nosso setor. Pois é, Tem muito. isso também. Sabe que eu já dividi isso com vocês, eu consegui ter um respeito no mercado de trabalho bem importante, bem legal, e eu enxerguei isso, tão quanto vocês enxergaram a pauta em 2016, 2017, por coincidência, foi exatamente no mesmo período que o meu. Nós somos muito... Sinergia, umas coisas, sintonia. Nós somos, por sinal, a Silvinha Barci, que está nos assistindo, esse blazer brilhante em homenagem a ela. Tá? Né? A Silvinha vai entender... Um beijo pra Silvinha também. A Silvinha vai entender o recado. Então, me perdi, tá vendo? Eu tô ficando velha também. Não, jamais. Volta, o que eu tava falando? Ai, que difícil, gente. Tá todo mundo entrando numa menopausa. É que a gente Menopausa fala que a gente é uma fica tragédia. no hiperlink, né? Sim, lembrei. Pronto, lembrei. Volta. Desviei, calma. Voltei. Voltou. Voltei. Eu fui fazer um mestrado nos Estados Unidos para ter uma qualificação voltada ao setor, para ter um título que trouxesse uma força. Né? E depois, em 2022, tirei um título de um doutorado nos Estados Unidos, também em favor da educação corporativa, para que trouxesse tem um label à frente que também inibe algumas questões. Ai, que né? orgulho. Vamos dar Que parabéns. Maravilhoso. Mas isso é de doação e de entrega ao mercado para a inspiração mesmo. Então, a gente não só sofre para fazer tudo isso, como também investe muito. E nosso propósito é deixar esse legado. Né? E vamos falar de Austin? Ai, a gente tá quente nesse assunto. A gente precisa se dar para 2025. Tá muito inspirada. Pois vou aqui sintonizar a nossa audiência. Paulinha Braga e Giovana Riato foram para Austin, um super evento.
Elas vão falar melhor sobre isso. Trouxeram vários relatos. Teve agora um resumão de tudo que foi feito aqui no Learn Village em São Paulo. E eu fiquei encantada com a foto do carro voador. Aí a gente entrou no carro voador. Simulou uma direção ali, um voo. Foi a coisa mais incrível. Eu achei isso, assim, né, impressionante. E falei, como assim carro voador? Né? Então eu já quero viver mais para andar no carro voador. Eu só não sei se eu vou saber mexer naquele joystick. Ah, não, tá mas a gente pertinho, aprendeu, vai assim. ser ótimo, é fácil. Então tá bom. Então Tamo vamos pronto falar pra de dirigir Austin. esse carro. Vamos falar de Austin. Vamos falar um pouquinho sobre esse evento, as novidades do setor automotivo, da mobilidade. E se tinha muita mulher lá, me conta Tinha mais. muita mulher lá, né? Ai, é muito legal. Você quer começar? Vai, quer falar um pouco desse contexto? Vou falar rapidamente para sintonizar só o que é esse evento, né? O SXSW é um dos maiores festivais, se não o maior, de inovação do mundo. Acontece lá no Texas desde 1982, né, Gi? 87. Começou com um evento de arte, música, tudo mais, enfim. E depois começou a ganhar corpo. E hoje tem 23 trilhas, entre elas uma de mobilidade. E que a gente foi speaker esse ano. Uau! Estamos, assim, Foram emocionadas. palestrantes, né, gente? Os Que orgulho. palestrantes, a gente, na verdade, a gente gerenciou, a gente conduziu lá um meetup, né, com o pessoal de mobilidade, e foi um dos mais cheios, né? Sim. A gente estava competindo com a Michelle Obama, vamos confessar. E a gente encheu uma... Que chique, A gente tá muito chique. Eu escrevi, o que eu escrevi pra você? Chorei, porque eu choro. Eu choro. A gente vai encerrar aqui com a nossa frase mágica, vocês vão entender no final. Tem muita gente que vai entender a frase, mas eu choro de orgulho, porque isso Demais. é muito orgulho isso. E a gente demorou pra sentir esse orgulho da gente, porque a gente ficou numa síndrome de impostora há anos, assim, né? Então, quando a gente conta isso, a gente jamais contaria uns anos atrás, né? Com esse orgulho nosso, assim. E hoje a gente liberta isso, porque de fato a gente ralou pra caramba, Sim. né? Eu acho que pra gente chegar nesse evento, pra gente conseguir ter esse espaço, ter esse reconhecimento, foi muito, muito trabalho, né? Mesmo que você trouxe o estudo no exterior, toda essa capacitação que tem que ser feita, né? Acho que a gente também rala pra caramba. E, enfim, voltando pro nosso festival, né? E lá é incrível, porque você consegue ver ativações de marcas incríveis, né? A gente teve a oportunidade de sentar no carro voador, não voamos, mas fizemos simulações, Mas né? por do lift. questões climáticas. Climáticas, porque daria pra ter voado. Daria, infelizmente estava Deus. ventando muito no dia. E a coragem, Giovana? A Sempre coragem a gente ia ter que tirar, porque com uma oportunidade dessa na frente, é aquilo. A gente arruma coragem. Se espatifar por causa disso, pelo menos vai virar notícia global. E me diga uma coisa, o carro voador, ele já está sendo comercializado? Ou não, ainda está em teste? Porque eu achei, ele parece um drone grande, misturado com um helicóptero. E eu fiquei olhando, ele tem janela na lateral? É aberto? Ele se é chove? aberto, é uma loucura. Aí ele tem, talvez, eu não sei exatamente o número, mas são 18 hélices com 18 baterias. Então, a configuração é bem diferente de um helicóptero, mas também muito diferente de um carro. E além de tudo é elétrico. Além de tudo, é elétrico. E aí, o que a gente viu lá é uma empresa que começou a fabricar lá em Austin, então eles são de lá e tudo mais. Já começou a vender, eles venderam 11 aeronaves e o objetivo deles é fazer esse transporte, essa mobilidade na cidade. Então, você precisa ir para o aeroporto. Ao invés de você gastar 40 minutos, você vai gastar 6 num voo curto. Até porque você também, a capacidade é muito baixa, né? Ainda, né? A bateria, a autonomia é baixa. A autonomia é o quê? 10 minutos? 10 minutos. 10 minutos. Isso também dá uma certa... Ainda está se moldando. Mas que interessante já existir, já comercializar. Sim. Né? Eu, na minha pouca ignorância do ato de não conhecer essa construção, eu fiquei encantada, porque já existe, já vende e já tem um planejamento de trajeto. E tem todo um planejamento também de encaixar essa solução onde a legislação permite, né? Então, o voo é de com até 20 metros de altura, porque se for mais, Sim. aí você precisa ter uma licença de piloto, aí tem todo um outro contexto. E tem uma coisa que também é muito interessante, porque a gente foi para esse XSW esse ano, tinha essa empresa, a gente conversou com eles, viu palestra, entramos na aeronave, entramos num simulador de voo já que estava ventando muito para voar mesmo.
Mas no ano passado, a empresa que estava lá, não mostrou a aeronave, mas que falou disso e tal, foi a IVE, que é uma empresa brasileira Embraer. Uhum. E é muito legal, porque a IVE também, apesar deles ainda não estão muito aparecidos mostrando a aeronave, mas é a empresa desse tipo de aeronave que mais já realizou vendas no mundo. Então, eles têm bilhões já encomendados para a partir do ano que vem. E São Paulo é uma das cidades mais promissoras para essa solução, porque a gente é um caos de mobilidade. Um caos de mobilidade, exatamente. Então, acho que a gente não vai demorar tanto para ver, hein, para dar nossa voltinha. A gente via muito carro autônomo também. Ah, é? Lá também. É engraçado como a tecnologia ela começa a ser inserida na sociedade e a gente acostuma rápido, né? Você vê os cachorrinhos, robozinhos, assim, você já começa a falar com o robozinho como se fosse um cachorro. É igual aquele que tava no palco. O Gil Jardelli. O Gil Jardelli levou. Também, beijo. Um beijo pra você, Gil, super inteligente, professor que levou querido. o abençoado do cachorro, que dá um medo de ver, né? Quando ele subiu aquela escada. Então. Eu quase saí correndo do auditório do Mercado Livre, porque o cachorro subiu, não é? E assim, é muito distante da nossa visualização ainda. Então. Mas rapidamente você começa a ter um apego ali, dá um sentimento. Assim, e o carro autônomo, o carro elétrico, eu não imaginava que em São Paulo nós teríamos uma expansão da venda do carro elétrico, como estamos tendo na atualidade.